Num lugar onde todos enxergavam apenas carteiras, quadros e lições, ele via o que a maioria temia encarar. Enquanto as outras crianças corriam para o recreio, Lucas conversava com amigos que ninguém mais podia ver. E por isso, eles o chamavam de louco. Mas Lucas não era louco. Sua alma era uma ponte, um canal para vozes silenciadas pelo tempo. Esta é a história do menino que descobriu que os corredores mais vazios estão, na verdade, cheios de histórias. E que a maior lição não estava nos livros, mas nos olhos daqueles que o mundo já não pode ver. Para entender a jornada de Lucas, é preciso voltar no tempo e respirar o ar de uma pequena cidade do interior, onde o tempo parecia passar mais devagar. Era nesse lugar, de ruas de terra e cercas vivas, que ficava a escola municipal Professora Ana Ferreira. Um daqueles lugares que guardam, em cada rachadura da parede, o eco de milhares de risadas infantis. Imagine um prédio de apenas andar, com paredes pintadas de azul claro, já desbotadas pelo sol. O portão de ferro verde, rangendo baixinho toda manhã para receber os alunos. E o pátio, o pátio era o coração daquele universo. Não era grande ou moderno, mas tinha uma mangueira centenária cuja sombra era o palco de todas as brincadeiras importantes, amarelinha desenhada com giz, bolinha de gude, e as rodas de conversa que decidiam os rumos da imaginação. Era um mundo completo, onde o cheiro do lanche da hora do recreio, pão com bolinho de chuva, se misturava ao aroma do mato molhado depois da chuva. E no centro desse universo simples e verdadeiro, estava Lucas. Um menino de 8 anos, magrinho, com olhos castanhos que pareciam guardar uma luz própria, um tanto mais séria do que a de outras crianças. Seu sorriso era tímido, surgindo principalmente durante as aulas de artes, quando ele podia traduzir o mundo para o papel com lápis de cor e giz de cera. Enquanto alguns colegas desenhavam carros e super-heróis, Lucas se perdia em traços que formavam figuras. Pessoas. Às vezes, um senhor de chapéu. Outras, uma menina com um vestido que parecia dançar ao vento. Detalhes que, na época, pareciam apenas fruto de uma imaginação fértil. Sua rotina era um reflexo daquela simplicidade, o uniforme já um pouco apertado no final do ano, a mochila com adesivos de planetas, a ansiedade para o momento do recreio. Ele não era o mais popular da turma, mas também não era isolado. Participava das brincadeiras, mesmo que, por vezes, seu olhar se perdesse para além do muro do pátio, como se visse algo, ou alguém, que os outros não podiam perceber. E havia uma pessoa que notava esses pequenos detalhes, Dona Marta. A professora de Lucas, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos cheios de história, que há mais de 30 anos ensinava não apenas português e matemática, mas também sobre a vida. Ela tinha um jeito único de enxergar as almas de seus alunos. E nos olhos de Lucas, ela via uma profundidade incomum, uma serenidade que contrastava com a agitação típica da idade. Algo neles chamava sua atenção, uma centelha de sabedoria, uma sombra de conhecimento que ia muito além dos livros. Ela não conseguia explicar, mas sentia que aquele menino carregava um segredo silencioso. Um dom, ou talvez um peso. Naquele cenário de aparente normalidade, entre lições de casa e jogos de futebol com bola de meia, uma história extraordinária estava prestes a se desdobrar. Porque a vida de Lucas, e daquela escola pacata, estava para ser tocada por um mistério que ninguém poderia prever. Os primeiros sinais, quase imperceptíveis, já estavam lá, escondidos nos desenhos de Lucas, nos seus momentos de quietude, no seu olhar que às vezes seguia o vazio. E o que começaria como sussurros inocentes, brevemente se tornaria uma verdade que abalaria as certezas de todos. Mas isso é uma história para os próximos minutos. O outono chegou à pequena cidade, trazendo uma névoa fina que parecia envolver a escola num manto de mistério. E foi nessa estação de transição,
quando a natureza começa a se desprender das folhas, que a aparente normalidade da vida de Lucas também começou a se desfazer, fio por fio. Os primeiros sinais eram tão sutis que poderiam passar despercebidos para qualquer um que não estivesse verdadeiramente atento. Mas Dona Marta estava. Ela foi a primeira a notar. Tudo começou, de fato, com os sussurros. Lucas, que antes se jogava com alegria no rebuliço do pátio, agora se isolava num cantinho próximo à velha mangueira. Lá, ele se sentava de costas para a algazarra, completamente absorto em conversas baixas e unilaterais. No início, seus colegas de classe riam, encarando aquilo como uma brincadeira engraçada. "Olha o Lucas, tá falando com a formiguinha", gritavam. Ele, num gesto de pura inocência, virava-se e respondia: "Não é formiguinha. É a Clara. Ela tem medo do barulho." A risada redobrada era a única resposta. Mas as semanas foram passando, e o que era visto como graça começou a gerar um desconforto sutil. As risadas deram lugar a olhares laterais, a cochichos nos corredores. O afastamento foi natural, quase orgânico. As crianças, em sua sabedoria instintiva, começaram a sentir que havia algo diferente em Lucas, algo que não compreendiam e, por isso, temiam. A mesa do lanche, antes compartilhada com 3 ou 4 amigos, agora era ocupada apenas por ele e sua lancheira. A solidão, pela primeira vez, batia à sua porta. E pior do que a solidão dos vivos era a companhia que apenas ele podia perceber. Porque Lucas não apenas sussurrava. Ele via vultos que se moviam rapidamente no fim do corredor vazio, após o último sinal. Vultos que sumiam assim que alguém virava a esquina. Ele ouvia coisas. Um choro baixo e lancinante que parecia vir da sala de música durante a noite, quando a escola estava deserta e às escuras, um som que ele descrevia com uma precisão que arrepiava. Mas o mais perturbador de tudo eram as descrições. As pessoas que ele via. Ele não falava de monstros ou criaturas fantásticas. Falava de pessoas comuns, com rostos, roupas e histórias. Uma menina, aparentando uns 10 anos, com um vestido azul claro, limpo, mas levemente puído na barra, como se tivesse sido muito usado. Ela sempre carregava uma boneca de pano sem um olho. E um senhor idoso, de chapéu de palha, camisa xadrez e um sorriso tranquilo, que ficava perto do jardim, regando as plantas que ninguém mais cuida, como Lucas dizia. Ele os chamava de seus amigos invisíveis. Para ele, eram tão reais quanto Dona Marta ou seus pais. Eram presenças constantes, que o acompanhavam, observavam as aulas e, às vezes, segundo ele, sussurravam coisas que só ele podia ouvir. Foi quando Lucas começou a responder em voz alta a perguntas que ninguém, visível, havia feito que o caso tomou uma proporção inevitável. Durante uma aula de história, ele disse, olhando para o canto vazio da sala: "Não, ela não está brava com você. Ela só está triste porque você quebrou a promessa." O silêncio que se seguiu foi gelado. Os olhares de espanto dos colegas foram o estupim. A diretoria não pôde mais ignorar os relatos acumulados de Dona Marta e de outros funcionários. A reunião com os pais foi tensa. Na sala da diretoria, com paredes repletas de certificados, a diretora, com voz contida, disse as palavras que ecoariam como uma sentença na vida da família: "Seu filho é um menino maravilhoso, mas ele precisa de ajuda. Essas fantasias estão atrapalhando seu convívio." A palavra ajuda soou como um eufemismo para algo mais grave. A semente da dúvida foi plantada no coração de seus pais. Será que seu filho, seu Lucas de olhos doces, estava com problemas mentais? Assim começou a viacrucis médica. Psicólogos, psiquiatras, neurologistas. Consultórios brancos e impessoais, cheios de brinquedos que eram ferramentas de análise.
Lucas se submeteu a questionários, desenhos, jogos. Ele desenhava a menina de vestido azul com detalhes impressionantes. Descrevia o senhor de chapéu com uma clareza que desconcertava os profissionais. Os laudos, um após o outro, convergiram para um diagnóstico comum: imaginação excessiva, amigos imaginários, criança sensível em um processo de elaboração de seu mundo interior. Nada de errado, clinicamente falando. Eles o consideravam saudável, apenas imaginativo. Mas no fundo de seu ser, Lucas sabia a verdade. Uma verdade que ninguém, num consultório, poderia confirmar. Ele sabia que a menina do vestido azul, Clara, não era invenção. Ele sentia o frio que acompanhava sua presença. Via a tristeza genuína em seus olhos translúcidos. Sabia que o senhor de chapéu, o seu Oscar, tinha as mãos calejadas de uma vida de trabalho. E o mais importante, Lucas sabia que eles não estavam em paz. Eles estavam assustados. Presos. E, de alguma forma, eles haviam escolhido ele para ser sua voz, sua conexão com um mundo do qual eles já não faziam parte, mas do qual não conseguiam se desprender. E o que acontece quando uma criança, sozinha em sua percepção única, decide parar de apenas observar e resolve agir? Quando a compaixão supera o medo. O momento mais crucial da vida de Lucas, e da história daquela escola, estava prestes a chegar. Uma simples tarefa de casa, um encontro casual após o expediente, seria o suficiente para desvendar um segredo enterrado há décadas nos alicerces daquele lugar. O clímax dessa revelação é o que você vai descobrir a seguir. A festa junina da Escola Municipal Professora Ana Ferreira era o evento mais aguardado do ano. Naquela noite fria de inverno, o pátio se transformava em um universo de cores e luzes. Bandeirolas coloridas dançavam ao vento, a fogueira central crepitava lançando faíscas douradas para o céu escuro, e o aroma do milho assado e do quentão se espalhava como um convite à alegria. Para todas as crianças, era uma noite de magia. Para Lucas, seria uma noite de revelação. Enquanto os outros alunos corriam de um lado para outro, brincando de pescaria ou se empanturrando de pipoca, Lucas permanecia parado à beira do círculo de luz da fogueira. Seus olhos não seguiam os balões ou as brincadeiras. Eles estavam fixos em um ponto vazio, um espaço aparentemente desocupado perto das chamas. E foi então que a menina do vestido azul apareceu. Desta vez, não como um vulto distante, mas com uma clareza assustadora. Seu vestido azul claro parecia absorver a luz do fogo, e sua figura trêmula projetava uma sombra que apenas Lucas podia ver. Ela não dançava, não sorria. Ela chorava. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto pálido, e seu choro era um som que cortava a alma de Lucas, mais alto que toda a música da festa. Algo dentro dele estalou. A compaixão superou o medo, a timidez, o receio de ser julgado. Sem pensar, ele se aproximou. Os pais, distraídos conversando, não notaram. Os amigos, correndo atrás de um chapéu de palha roubado, não viram. Mas Dona Marta, do outro lado do pátio, viu. Ela observava Lucas com um cuidado especial há semanas, e seu coração de educadora gelou quando viu o menino se dirigir para um local vazio e começar a conversar. Lucas se ajoelhou, ficando na altura da menina. E, em um sussurro tão baixo que quase se perdeu no estalar da fogueira, ele perguntou: "Por que você chora?" O ar ao seu redor pareceu ficar mais frio. A menina levantou lentamente a cabeça. Seus olhos, profundos como poços, encontraram os dele. Não havia medo neles, apenas uma tristeza infinita, milenar. E então, ela sussurrou de volta, com uma voz que parecia vir de muito longe, como um eco de um tempo esquecido: "Porque ninguém lembra de mim." A frase ecoou na mente de Lucas como um sino. Mas o impacto maior foi em Dona Marta, que,
mesmo à distância, viu a cena mudar. Ela não ouviu as palavras, mas viu a expressão de Lucas se transformar, de curiosidade para uma profunda comoção. E viu algo mais, o jeito que a cabeça dele se inclinou, como se estivesse ouvindo alguém da altura de uma criança. E a descrição, a menina, o vestido azul. Foi como se uma porta trancada a 7 chaves em sua memória fosse arrombada. Um arrepio percorreu todo o corpo de Dona Marta, tão intenso que ela precisou se apoiar na mesa de doces. A história. A antiga história. Aquela que os funcionários mais antigos contavam em voz baixa, quase como uma lenda urbana. Há mais de 40 anos, uma aluna chamada Clara, de 10 anos de idade, morreu em um trágico acidente durante uma festa junina na escola. Um estouro de rojão mais potente perto da fogueira assustou todos, e no susto, ela tropeçou e caiu de forma fatal. E o detalhe que sempre era mencionado, que dava um tom de cruel poeticidade à história, Clara estava usando um vestido azul claro, novo, que a mãe havia costurado para a ocasião. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram na mente de Dona Marta com a força de um raio. Os desenhos de Lucas. As descrições precisas. A menina. O vestido azul. Não era imaginação. Não era loucura. Era Clara. O espírito de Clara ainda vagava pela escola, presa àquele lugar de sua partida tão súbita, consumida pela dor do esquecimento. Ninguém lembra de mim. A frase ecoou na mente da professora, mesclando-se com a imagem do rosto angustiado de Lucas. Ele não era um menino problemático. Era um menino escolhido. Um intermediário. A ponte entre dois mundos que, naquela noite de festa, precisavam urgentemente se reconciliar. O clímax não foi um grito, nem uma ação espetacular. Foi um silêncio. O silêncio de Dona Marta, paralisada, entendendo a magnitude daquela revelação. O silêncio de Lucas, olhando para a professora através da multidão, seus olhos parecendo dizer: "Você entende agora?" E o silêncio da pequena Clara, cuja existência etérea havia sido, finalmente, reconhecida por alguém do mundo dos vivos. Naquele instante, o destino de todos, o menino sensitivo, a professora corajosa e a alma perdida, ficou pendurado em um fio tênue. O que faria Dona Marta? Ela se aproximaria? Fugiria assustada? Denunciaria Lucas como um maluco? A decisão que ela tomaria nos próximos segundos não apenas definiria o futuro de Lucas, mas desencadearia uma reviravolta tão profunda que revelaria segredos enterrados há décadas e provaria que os laços de amor e compaixão são capazes de transcender até mesmo a maior de todas as fronteiras, a da morte. A reviravolta final está prestes a começar. O coração de Dona Marta batia acelerado, mas não era mais pelo medo. Era por uma compreensão profunda que nascia em sua alma. Enquanto a festa junina continuava alegre ao seu redor, ela vivia seu momento particular de epifania. Ela não fugiu. Não negou o que seus olhos haviam testemunhado e sua memória confirmado. Em vez disso, com uma coragem que só o amor verdadeiro por um aluno pode proporcionar, ela deu o passo mais importante. Cruzou o pátio, evitou os grupos de pais distraídos e se aproximou de Lucas, que ainda estava ajoelhado, olhando para o espaço vazio com expressão de profunda pena. Ela não disse: "Com quem você está falando?" Em vez disso, ajoelhou-se ao lado dele, na terra fria, e sussurrou com a voz mais suave que conseguiu: "Lucas, ela está vestindo azul, não está?" O menino virou o rosto para ela, e seus olhos, antes cheios de uma solidão imensa, brilharam com um alívio tão intenso que pareciam conter todas as estrelas daquela noite. Alguém, finalmente, acreditava nele. Aquele simples ato de fé quebrou o feitiço do isolamento. Naquele instante, professora e aluno tornaram-se aliados em uma missão que transcendia o mundo material. A investigação começou na manhã seguinte,
no silêncio solene da sala de aula vazia. Dona Marta trouxe o velho livro de registros da escola, uma relíquia empoeirada guardada no arquivo. Com a ajuda de Lucas, que descrevia o que via e ouvia enquanto ela lia nomes e datas, eles montaram o quebra-cabeça. A menina do vestido azul era Clara, uma aluna do 4º ano que falecera em 1978, exatamente durante uma festa junina. A história se confirmava. Mas a reviravolta mais tocante estava prestes a ser revelada. Enquanto folheavam um álbum de fotos antigo, Lucas parou de repente e apontou para uma imagem desbotada de um grupo de funcionários. "É ele", exclamou, apontando para um homem idoso, de chapéu de palha e sorriso tranquilo, na última fila. "O Sr. Oscar. Ele diz que cuidava do jardim." Dona Marta ficou pasma. Seu Oscar havia sido o zelador da escola por décadas, um homem bondoso que amava as crianças e suas plantas. Ele falecera de causas naturais alguns anos após Clara, e, segundo os boatos, nunca superou a tristeza pela morte da menina, por quem tinha um carinho especial. Ele não estava assombrando o lugar por maldade. Estava cuidando. Cuidando da escola que amava e, especialmente, da pequena alma perdida que considerava como uma neta. Lucas não era louco. Ele nunca fora. Ele era um intermediário, um consolador destas almas. Um médium em sua forma mais pura e inocente. Aos poucos, seguindo uma intuição que parecia vir de uma sabedoria superior, Lucas, com o apoio silencioso de Dona Marta, começou a ajudar aqueles espíritos. Não com rituais complexos, mas com as ferramentas mais poderosas que existem, o pensamento de paz e a oração simples. Nos intervalos, ele se sentava sob a mangueira e, em silêncio, enviava pensamentos de amor para Clara, dizendo mentalmente que ela era lembrada, que podia partir, que estava tudo bem. Para o Sr. Oscar, ele agradecia, dizendo que a escola estava em boas mãos e que ele podia descansar. E então, a grande lição se revelou, ecoando as palavras dos grandes mestres. Como diz Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Lucas, em sua inocência, praticava a forma mais sublime de caridade, a do entendimento e do auxílio aos que já não estão mais entre nós de forma visível. A caridade que não julga, que não teme, que apenas acolhe e orienta. Ele estava, sem saber, iluminando o caminho para aquelas almas encontrarem a paz que tanto buscavam. Os resultados não foram dramáticos, mas sutis e profundamente comoventes. A energia na escola começou a mudar. O frio que Lucas sentia em certos lugares dissipou-se. As aparições da menina de vestido azul tornaram-se cada vez mais raras, e seu rosto, quando aparecia, já não carregava a tristeza de antes, mas um sorriso de gratidão. O Sr. Oscar foi visto pela última vez acenando para Lucas, antes de sumir na luz do entardecer. Eles haviam partido. Finalmente em paz. Mas essa jornada de Lucas não terminou com a despedida dos espíritos. Pelo contrário, ela estava apenas começando. Porque a cura daqueles que partiram trouxe uma transformação ainda maior para os que ficaram. E o desfecho dessa história não revela apenas o destino de Lucas, mas nos presenteia com uma lição final tão poderosa sobre o propósito de vida que vai tocar o mais profundo do seu coração. O que será do menino que via espíritos, depois que sua missão inicial se cumpriu? A resposta está no último capítulo. Com o tempo, uma paz diferente tomou conta da escola municipal Professora Ana Ferreira. Os corredores, outrora habitados por memórias tristes, agora respiravam apenas o presente. As visões de Lucas foram, de fato, se tornando mais raras, até cessarem por completo. Clara e seu Oscar haviam encontrado a luz que tanto procuravam, levados pela mão inocente de uma criança que soube amar além do visível. Mas a partida deles não deixou um vazio,
deixou uma lição gravada a fogo no coração de todos que testemunharam aquela transformação silenciosa. Lucas, o menino que era evitado, tornou-se uma espécie de guardião silencioso da escola. Seus colegas, aos poucos, perceberam que havia algo especial nele, não mais algo assustador, mas uma serenidade, uma profundidade que os atraía. Dona Marta tornou-se sua mentora não oficial, protegendo seu dom e orientando-o com livros e conversas sobre espiritualidade, ajudando-o a entender a natureza de sua sensibilidade. Aquele laço entre professor e aluno tornou-se uma das relações mais lindas que a escola já viu, uma amizade forjada no calor de um segredo que os unia para sempre. Os anos se passaram. Lucas cresceu. E o menino que via espíritos tornou-se um homem que enxerga almas. Ele não perdeu sua sensibilidade, aprendeu a dominá-la como um farol que guia, e não como uma vela que se consome ao vento. Ele compreendeu, no mais profundo do seu ser, que seu dom nunca foi uma maldição. Foi uma missão. Uma tarefa divina confiada a um coração puro o suficiente para não ter medo, mas apenas compaixão. A maior de todas as lições que ele carrega consigo é simples, porém eterna: a morte é apenas uma passagem. Uma mudança de estado, como a lagarta que se transforma em borboleta. E o que sobrevive a essa passagem, o elo inquebrável que une os dois mundos, é o amor. O amor que perdoa, que compreende, que acolhe e que liberta. O mesmo amor que uma criança foi capaz de oferecer a duas almas perdidas no tempo. Aplicação prática, a lição para a sua vida. E essa história, que pode parecer distante, tem um recado muito claro para cada um de nós, hoje. Você não precisa ver espíritos para praticar a mesma caridade que Lucas praticou. Basta olhar ao seu redor com um pouco mais de sensibilidade. Quantas pessoas ao lado de você estão, de alguma forma, invisíveis? Colegas de trabalho que passam despercebidos, familiares que se isolam em seu próprio sofrimento, amigos que carregam dores silenciosas. Quantos precisam apenas de um olhar de acolhimento, de uma pergunta sincera como a de Lucas: por que você chora? Ou de um gesto de reconhecimento que diga: eu vejo você. Você importa? A maior caridade, como nos ensina o Espiritismo, muitas vezes não está em grandes gestos materiais, mas na capacidade de enxergar a alma do outro e oferecer um pouco de luz à sua escuridão. Esta é a missão que todos podemos abraçar. Seu momento, vamos conversar? E você, já sentiu a presença de um ente querido que partiu? Já viveu uma situação inexplicável onde uma conexão com o plano espiritual pareceu real? Ou essa história tocou seu coração de alguma forma especial? Deixe nos comentários: eu acredito na vida após a morte, ou eu já senti uma presença espiritual. Compartilhe sua experiência ou simplesmente um coração, se essa mensagem te tocou. Sua história pode ser o conforto que outra pessoa precisa ouvir hoje. Faça parte dessa corrente. Se Lucas, o menino que via espíritos, tocou seu coração e trouxe um pouco de esperança, faça like neste vídeo. Esse gesto simples ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que podem estar precisando dela. E o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque toda semana, trazemos uma nova história real como esta, cheia de emoção e fé, para lembrar que o amor é a maior força do universo, capaz de transcender qualquer fronteira. Lembre-se, você nunca está sozinho. Até a próxima história.